A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos aqui, com a ajuda do Senhor, irmãos, dar continuidade ao assunto que nós começamos a semana passada, no outro domingo. Alguns, acredito que não estavam aqui, alguns irmãos poderiam não estar, e para os irmãos entenderem a sequência do assunto, eu sugeriria que esses irmãos procurassem no YouTube a mensagem do domingo passado, para ter o entendimento da nossa linha de raciocínio, certo? Mas, independente disso, com a ajuda do Senhor, vamos fazer aqui uma recapitulação muito rápida a respeito do que nós tratamos na semana passada. Quero pedir aos irmãos, por favor, que abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 7, por favor, que tem sido a base do nosso assunto. Apesar de nessa passagem do livro de Hebreus estar se tratando do dízimo, aqui é uma passagem que trata do dízimo, no livro de Hebreus, mas nós estamos tratando aqui de um outro assunto, que não é o assunto do contribuir, não é o assunto do dar, do ofertar, do dizimar, que foi o assunto trazido pelo nosso irmão Luciano há algumas semanas, né? Claramente, o capítulo 7 de Hebreus trata do assunto do contribuir também. Hebreus capítulo 7, por favor, verso 9 e 10. Me acompanhe. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, né? A tribo de Levi é quem recebia dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vamos orar, por favor, meus irmãos. Poderoso e eterno Pai, neste momento nós te suplicamos a tua misericórdia e a tua ajuda, para que haja edificação da igreja, Senhor Deus. Tu sabes que o vaso não tem capacidade de edificar a assembleia, de edificar os irmãos, mas nós solicitamos agora a tua ajuda para que possa haver edificação. A edificação vem de ti e do teu Santo Espírito, não de homem algum. Por isso nós te suplicamos, Senhor Deus, ajuda neste momento para que os irmãos sejam alimentados e edificados de acordo com a tua vontade. Nós te suplicamos, Senhor Deus, essa tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está dizendo que Levi, o rapaz Levi, eu falo rapaz porque o menino não era nascido ainda. Aqui está dizendo nessa passagem que Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Quando você vai lá para o Gênesis, e quando ocorre esse fato, quando ocorre esse episódio, você encontra Abraão pagando dízimos a Melquisedeque. Depois da Batalha dos Reis, Abraão resgatou seu sobrinho Ló, tomou despojos de volta, despojos dos reis, né? E desses despojos ele pagou 10% a Melquisedeque, dizimou para Melquisedeque. Lá no relato de Gênesis é o que se fala. Quando você chega aqui em Hebreus, Paulo está dizendo que o menino Levi, que ainda não havia nascido, pagou dízimos a Melquisedeque, algo que tinha sido feito pelo seu bisavô. Ora, o menino não tinha nascido, não estava lá, mas, espiritualmente, de acordo com a linguagem de Paulo que nós temos aqui, é dito que o menino Levi estava ali, junto com seu bisavô, pagando dízimos a Melquisedeque. E logo por isso, o sacerdócio de Levi era inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, né? Esse é o argumento de Paulo. Mas, irmãos, essa verdade bíblica expressa aqui traz para nós uma outra realidade também. Ora, se eu não sou nascido ainda, por não ser nascido, eu participo de um ato feito por meu pai, por meu avô, meu bisavô, meu ancestral. É isso que está dizendo aqui? É, irmãos, é isso que está falando. Em outras palavras, quando Adão estava no Éden, comendo da árvore,
você também estava lá, nas entranhas de Adão, nos lombos de Adão. Este é o raciocínio expresso aqui em Hebreus. Então, o assunto de sermos feitos pecadores é um assunto de em que corpo você está. Assim como também o assunto de você ser salvo também é em que corpo você está. Vamos entender isso, irmãos. A maioria das pessoas imagina que ser pecador é pelo fato da pessoa fazer muita coisa ruim. Vamos usar um termo coloquial, né? É porque aquele cara é mau, aquele sujeito é ruim, ele é pecador. Então, ser pecador é por quê? Porque mata, porque rouba, porque mente, não é? Adultera, enfim, fala mal dos outros. Sim, podemos dizer que sim. A pessoa é pecador, sim, porque faz isso. Sim. Mas, e ser salvo é pelo quê? Aí a pessoa diz assim, não, é salvo porque não faz essas coisas. É esse o raciocínio correto? É isso que a Bíblia diz? Então, você é pecador porque faz coisas ruins. Ah, e é salvo porque? Não, é salvo porque só faz o bem. Irmãos, esse ponto de vista dos incrédulos não está correto. Esse ponto de vista é o ponto de vista das pessoas aí fora. É pecador porque faz o mal. É salvo porque faz o bem. Não, irmãos. A pessoa é pecador porque ela nasceu de um pai pecador. Salmos 51. Por favor, me acompanhe. No Salmos 51, olha o verso 5, o que é que diz, por favor. Ó, Salmos 51, 5. Todos acharam? Salmos 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O ser humano é pecador porque ele nasceu de um pai pecador. Tanto isso é verdade que a criança, ao nascer, qual o pecado que ela cometeu? A criança teve condições de mentir? O recém-nascido teve condições de roubar? Matar? Falar mal dos outros? A criança não teve condições de fazer nada disso, irmão. A criança nasceu, só faz mamar, dormir. Mas aqui está dizendo que a criança é pecadora, porque nasceu de um pai pecador. Então, nós somos pecadores porque nós já nascemos assim. E por que peca? Ele peca porque ele é pecador, porque ele já nasceu dessa forma. E ser salvo? Para ser salvo, você também precisa nascer de outro jeito. Então, você é pecador porque você nasceu num corpo de pecado. E é salvo porque você nasceu num corpo que não tem pecado. Os irmãos compreendem? A gente fica achando que ser pecado é uma questão de obras. Não. Ser salvo é uma questão de nascer. Ser salvo não é porque você não roubou, não matou, não adulterou, não. Ser salvo é de onde você nasceu, de quem você nasceu. Esse é o ponto. Os irmãos querem ver uma coisa? Isaías 64, 6, lá fala o seguinte: para que servem as nossas obras? Isaías 64, 6. Se a questão de ser salvo é uma questão de obras, abra, por favor, Isaías 64, 6. Olha o que é que diz, me acompanhe, por favor. Isaías 64, 6. Olha lá, ó. Mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como um trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ó,
Aqui está dizendo que todas as nossas justiças são como um trapo de pano imundo, um trapo de imundície. Então as nossas boas obras não servem para nada? Não. Para a salvação? Não. Mas e para ser salvo, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que nascer em outro corpo. Ser salvo é um assunto de nascer de novo. Assim como você nasceu pecador, você não nasceu pecador? Para ser salvo, você tem que nascer em outro corpo. Esse é o assunto. Então, o ponto de vista das pessoas no mundo aí fora, o ponto de vista deles é um ponto de vista errático. Nós talvez tenhamos tido esse ponto de vista também, imaginando que eu sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu sou salvo porque eu faço bem. Mas e as obras vou citar aqui, né? As obras assistenciais, digamos, de irmã Dulce, aquelas obras todas, as obras de Cornélio, as obras sociais de Cornélio. Lembra de Cornélio? Lá do livro de Atos, capítulo 10, não vou citar aqui por causa do tempo. E essas obras, de acordo com Isaías 64:6, para a salvação, essas obras não servem de nada. Para você ser salvo, suas obras não servem de nada. Isso é preciso, irmão, que fique entendido. Uma passagem bastante conhecida, Efésios, por favor, me acompanhe. Veja aqui como a Bíblia é enfática nesse sentido. Como esse assunto precisa ser entendido para que nós não falemos, não passemos até a retórica das pessoas que estão aí fora, né? As pessoas que não têm a Cristo como seu Salvador. Por favor, me acompanhe. Efésios, capítulo 2, verso 8. Conhecido, né? Olha lá, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de vocês. Ou seja, nada do que você fizer produz essa salvação. É dom de Deus. 9. Não de obras. Para quê? Ninguém se glorie. As suas obras assistenciais, as esmolas que você dá, a bondade que você faz, acordou de manhã, orou, leu a Bíblia, né? Jejuou, não mentiu, não roubou, não brigou com o marido, não brigou com a esposa. O vizinho jogou o lixo na sua porta, você olhou, não brigou com ele, não, olhou, está fazendo bem o dia todo. Eita! Chegou no final do dia, ele faz um balanço. Foi o que eu fiz hoje. Só fiz coisa boa. Para a salvação não serve de nada. E para ser salvo, o que é que precisa acontecer? Agora que vem a palavra que se coloca sobre como que podemos ser salvos. Essa passagem também é conhecida, está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Agora nós entendemos como é possível ser salvo, já que as obras não prestam para nada. Se minhas obras não prestam para nada, como é que eu vou ser salvo? João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, falando com Nicodemos, né? Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou no verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí respondeu, olha o que Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para você ser salvo, não são as suas obras, não é o que você faz de bom nem de ruim, é nascer
novamente. Mas nascer aonde? Em outro corpo. Nascer em outro corpo. E o corpo de que homem que serve para você nascer? Seu tio? Seu pai? Sua mãe? Um homem bom? Não. Tem que ser um corpo sem pecado. Você tem que nascer em um corpo perfeito. E só um homem nasceu dessa forma. Jesus Cristo. Os pecados que você comete, sim, considera-se como pecado, não é? Mas não é isso que te faz mais pecador, ou seja, a perdição, a salvação, ela se trata de um assunto de nascimento. É isso que nós entendemos aqui. O que nós compreendemos é que a salvação é um assunto de nascimento. A pergunta que fica é: como eu vou nascer nesse corpo? Irmãos, as pessoas incrédulas têm dificuldade de entender isso, como Nicodemos teve. E a pessoa pergunta: mas eu vou nascer em outro corpo como? Uma forma de explicar isso seria uma forma da pessoa entender é que a pessoa sendo adotada, ela passa a fazer parte de uma outra família. É uma forma dos incrédulos entenderem. Mas o que Cristo fez conosco, o que o Pai fez conosco, o que Deus fez conosco, não foi simplesmente chegar no cartório e fazer um termo de adoção. Não foi tão simples assim. A obra que fez com que nós fôssemos transferidos do corpo de Adão para o corpo de Cristo é uma obra do Espírito Santo. Nós fomos gerados por Espírito. Poderia ser tão simples, né? Como é que você muda de uma família? Você muda de uma família de um homem pecador para a família de um homem sem pecado. Ora, sendo adotado. É sim. Essa é a forma mundana de fazer as coisas, é a forma do homem. O homem se interessa, o pai se interessa, vai no cartório, lavra um termo de adoção e, juridicamente, aquela criança, ela muda do corpo, entre aspas, do corpo da família que ela nasceu, daquele homem, para outra família do adotante. E aí, essa criança passa a ser herdeira de todas as propriedades que esse homem tem, junto com os herdeiros naturais. Sim. Essa é a forma, mais ou menos, que eu tive que usar uma certa vez para explicar para o incrédulo o que seria isso. Mas o que o Senhor fez em nós, irmão, é algo muito mais poderoso do que simplesmente uma adoção no cartório. É algo poderoso gerado pelo Espírito Santo. O que foi feito conosco não tem paralelo no mundo jurídico. É algo espiritual. É uma obra do Espírito Santo. Então, nós nascemos de novo no corpo de um outro homem. Este homem é Jesus. Nossos pecados foram lavados porque nós morremos junto com este homem. E também ressuscitamos com ele. Lembra-se? Quando Levi estava no corpo de Abraão, seu avô, pagando dízimos, assim também você estava no Éden, junto com Adão, comendo da fruta e pecando junto com seu pai Adão. Como você não está mais no corpo de Cristo, porque você nasceu de novo, você creu, você agora está num outro corpo, no corpo de outro homem, é o corpo de Jesus. Que maravilha! Nós estamos em um novo corpo, o corpo de Cristo. Este corpo precisa morrer. Este corpo morre, o corpo de Cristo, e você também está lá. E quando Jesus ressuscita, você ressuscita junto com Ele. Este é o esquema da salvação de Deus. É o maravilhoso propósito, o maravilhoso esquema da salvação do Senhor. O assunto de ser salvo é o assunto de em que corpo você está. No livro de Romanos, me acompanhe, por favor. Romanos 6. Veja o que é que diz, por favor. Romanos 6, 3.
6,4. Romanos 6,4, por favor, me acompanhe. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então você foi crucificado junto com Cristo. É isso mesmo, irmão. Você foi crucificado junto com Cristo. O seu velho homem foi crucificado lá. Você não estava lá com Adão pecando? Quando Adão comeu da árvore, você não estava lá? Pois é, você mudou de corpo, você não está mais no corpo de Adão, porque você creu com uma obra maravilhosa, poderosa pelo Espírito, você está no corpo de Cristo. Você estando nesse corpo, você morreu junto com Cristo e foi ressuscitado junto com Ele. Por que isso? O verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos. Ó 7, porquanto aquele que morreu está justificado do pecado. Irmãos, Cristo tem pecado para ser justificado? Não tem como. Se Cristo não tem pecado, por que Ele morreu? Porque Ele quis. Apenas isso. Mas Ele não merecia morrer. Quando Jesus morreu, Jesus não tinha pecado nenhum para ser lavado. Nenhum pecado havia em Jesus que a morte pudesse pagar. Mas em nós tinha pecado. Nós tínhamos. Como nós estávamos no corpo dele e morremos junto com ele, embora ele fosse sem pecado, os nossos pecados foram lavados, justificados por esse ato. Que maravilha, irmãos. Que obra maravilhosa. Morrer em um corpo, ressuscitar junto com ele. Isso é um privilégio, irmãos. E nós estamos aqui, juridicamente, ressuscitados junto com ele. Cristo está nos céus, ressuscitado, junto ao Pai. E nós também ressuscitamos no corpo dele. Por este motivo, irmãos, que é a nossa salvação. Pelo fato de você estar em um corpo. Não é pelo que você fez de bom, nem de ruim. Então, o assunto da nossa salvação é esse. É por isso que é difícil para as pessoas aí fora entenderem isso. As pessoas simplificam, claro, a inocência, as pessoas simplificam a situação. Elas dizem, é salvo porque é bonzinho. É perdido porque é pecador. Não. É salvo porque está em um outro corpo. E é pecador porque também é de um outro corpo. O assunto da salvação é em que corpo você está. Agora, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: Jesus nasceu de quem? Não foi de uma mulher humana? Ora, se Jesus nasceu de uma mulher humana, não deveria ele adquirir o pecado de Adão por nascimento? Ele não nasceu no corpo de uma mulher pecadora? Já raciocinaram sobre isso, irmãos? Nós somos pecadores porque nós nascemos no corpo de um homem pecador. E a nossa mãe, minha mãe, era uma mulher, filha de Adão. Correto? Mas Jesus nasceu de uma mulher pecadora também. Como Jesus não teve pecado? Por que o pecado não passou para Jesus? Por ele ter nascido de uma mulher humana? Essa é uma pergunta, irmãos, que eu me fazia muito no começo da minha fé. Mas como é que ele nasceu sem pecado? Eva não era pecadora? Como é que se explica isso? Continue no livro de Romanos,
Mas, por favor, volte agora para o capítulo 5. Veja, por favor, o verso 12. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Por quê? Portanto, Romanos 5,12. Portanto, assim como por uma só mulher entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu li certo aqui, irmãos? Vou ler de novo. 12. Portanto, assim como por uma só mulher entrou o pecado no mundo. Por um homem. Mas quem pecou primeiro? Cronologicamente, não foi ela? Não vou ler aqui porque o tempo está curto, mas todos conhecem essa história. Está registrada na Bíblia. Quem pecou primeiro, irmãos? Foi a mulher ou foi o homem? Foi ela. Mas aqui está dizendo que o pecado entrou no mundo pelo homem. É preciso, irmãos, que nós entendamos isso. Isso precisa ser entendido. Quem transmite o pecado não é a mulher, é o homem. O pecado vem pelo homem, não é pela mulher. E se uma mulher nascer, ela também recebe o pecado do pai dela. Se um homem nascer, recebe também o pecado do pai. A linha que trouxe o pecado até nós foi a linha de Adão. Eva pecou? Pecou também. Ela também pecou. Mas o pecado, ele foi transmitido para todos os homens por Adão. Não foi por Eva. Ela pecou? Pecou também. Mas o pecado veio através de Adão. A questão toda, irmãos, que nós precisamos entender é que esta mulher, Eva, ela não foi criada do pó, do solo. Ela foi criada do corpo de Adão. Não é isso que diz a Bíblia? Lá no capítulo 2 de Gênesis. Por favor, me acompanhe. Gênesis 2. Prestem atenção, irmãos. Gênesis 2, 21. Então, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Eva foi criada de Adão. Portanto, ela fazia parte do corpo dele. Ela não foi criada do pó, do solo. Ela foi criada do corpo de Adão. Assim, portanto, os irmãos percebem o seguinte: quando ela pecou, quando a Eva pecou, ela percebeu que tinha pecado? Ela percebeu que estava desnuda? Não. Abriram-se os olhos de Eva? Não. Os olhos de Eva não se abriram. Ela pecou e não percebeu. Quando foi que ela percebeu que havia pecado? Quando o marido, eu não sei se foi horas depois, não sei quanto tempo foi, mas a Escritura não diz, mas quando depois chegou o marido e consumiu do fruto, foi aí então que ela percebeu, junto com ele, que havia pecado. Então, a cabeça pecou, aí foi então que ela percebeu, a cabeça, Adão, pecou, foi então que ela percebeu, junto com ele, que havia pecado. Enquanto ela pecou sozinha, ela não percebeu, ela já estava no estado de transgressão, mas ela não percebeu que tinha pecado. Foi quando Adão, o seu marido, pecou, aí sim, ela percebeu, junto com ele, abriram-se os seus olhos. Interessante isso, né, irmãos? É como se ela assinasse um documento, mas não tivesse ali valor. Só quando o marido chegou e assinou, agora o documento ficou válido. Enquanto ela pecou sozinha, ela
não tinha percebido. E Deus não desceu para falar com ela. Percebe? Quando ela peca, Deus desce para falar com Eva? Eva, onde estás? Ele não faz isso. Quando Adão comete o pecado, agora sim, aí é que o Senhor Deus desce e vai falar com ela, não é? Não. Vai falar com Adão. Quem pecou primeiro? Eva. Mas o Senhor Deus só desce para fazer o julgamento, para tratar a situação quando o marido peca. Assim, portanto, a mulher, ela faz parte do corpo do homem. Eva fazia parte do corpo de Adão. Mas o pecado entrou no mundo por Adão. Foi por ele. Por isso que Deus não foi primeiro a ela. Quando ela cometeu o pecado, os animais, o jardim, continuou em paz. Já havia o pecado ali na raça humana. Mas quando Adão, na raça humana não, nela. Mas quando Adão comete a falha, agora sim. É nesse momento que Deus desce e vai fazer julgamento. Por quê? Porque o pecado entrou. Então, quando ela pecou, o pecado entrou no homem, na raça humana? Não, entra quando Adão peca. Assim, portanto, irmãos, dessa forma, nós podemos entender que, quando Eva concebeu a Jesus, Jesus nasceu sem pecado, porque o pai dele não era José. O pai de Jesus era espiritual, não era humano. Jesus foi a primeira criança nascida totalmente perfeita, sem pecado. Ele nasceu de uma mulher pecadora, sim, mas o pai dele não era José. José não era o pai de Jesus. E quem era o pai de José? Aí você vai seguindo a linha e vai chegar até Adão. Quando você chega em Adão, não é o pai de Jesus. Irmãos, Cristo não recebeu nenhuma fagulha do pecado. Nem um tantinho do pecado Cristo não recebeu. Porque o pai dele era perfeito, espiritual. O pai de Jesus era de cima. Ele não era daqui. Portanto, por isso Jesus não poderia receber nenhuma fagulha do pecado, nem um pedacinho, nada passou para ele, nada. Porque o pai dele, que é o homem, não era José. Então, é preciso que isso fique entendido, irmãos. Porque tem incrédulo que vai perguntar, e tem novos convertidos, irmãos que estão chegando, que estão novos convertidos, que estão ainda chegando para os fundamentos, que vão querer entender isso. Mas espera aí, como é que Jesus não adquiriu o pecado se ele nasceu de uma mulher pecadora? Porque o pecado veio pelo homem. A linha de transmissão foi pelo homem. E a explicação está lá no Gênesis. Enquanto Adão não pecou, quando Adão peca, passa-se algum tempo, Adão entra em pecado, agora sim. Num instante eles sentiram que estava pecando, ela também sentiu, ele percebeu que estava desnuda, ela percebeu, e aí o Senhor desceu e veio conversar com ela. Com ela? Tá certo? Não, veio conversar com ele. Nós, na nossa imperfeição, na nossa carne, poderíamos dizer assim: não, foi ela que fez primeiro. Foi ela que fez. Ele até disse isso, né? Olha, a mulher que o Senhor que me deste, não, foi você. É com você que eu estou falando. O responsável por isso aqui é você. O superintendente terrestre é você. Não bote a culpa nela. É você que está implicado. É o homem. É por isso, irmãs, que se alguma coisa de errado acontecer na sua casa, sabe de quem é que Deus vai cobrar responsabilidade? Do homem. Não é de vocês não, irmãs. Maridos, se alguma coisa acontecer de errado na sua casa, sabe de quem é que Deus vai cobrar responsabilidade?
de você, varão. E das mulheres? O que é que Deus vai cobrar? Você está obedecendo seu esposo? É isso que o Senhor vai querer saber. Está obedecendo o seu marido? Está sujeito a ele? Pronto, o que o Senhor quer das irmãs é isso. Mas se aconteceu algo de errado, a responsabilidade na casa é do homem. É assim que Deus vê. Não é, irmãos? Pelo que aconteceu aqui no Éden, é isso que nós vemos. Esse assunto, irmão, é um assunto maravilhoso. É interessante, irmãos, que quando Eva foi criada, os irmãos perceberam aqui no capítulo de Gênesis que Adão precisou dormir? Perceberam isso? Interessante. Por que isso? Adão teve que dormir para que Eva fosse criada. Irmãos, eu não sei se tem irmãos aqui da área médica. Imagine fazer uma cirurgia com um sujeito consciente. É possível? Alguém aceita fazer cirurgia sem anestesia? Nem um dedo a gente não gosta que seja tirado, nem um dente sem anestesia. Imagine você abrir a lateral para tirar uma costela. Adão dormiu num sono pesado. Para quê? Ele não sentir dor. Uma parte do corpo dele foi tirada para poder criar a mulher. Essa parte foi retirada e depois o Senhor fechou com carne o lugar e aí Adão acordou. Quando ele acordou, ele viu a mulher. Irmãos, para que a igreja nascesse e viesse à existência, Cristo também teve que dormir. Por que isso? Porque Adão é o primeiro homem. Cristo é o segundo Adão. Cristo é o segundo homem. Então, assim como Adão dormiu para que a mulher dele viesse à existência, assim também, para que a igreja viesse à existência, Cristo também dormiu. O sono de Cristo foi um sono de 3 dias na morte. Sem a morte de Cristo, não seria possível que a igreja nascesse, irmãos. Esse é um esquema maravilhoso. Essa é uma obra maravilhosa do Senhor. Essa obra que foi feita por Deus, é uma obra que nos encanta, é uma obra que nos deixa maravilhados. A forma como aconteceu conosco. E é necessário, irmãos, que nós tenhamos isso em entendimento, não é? Porque a mulher, ela é uma só carne com o homem. Adão era um só carne com Eva. Eva foi tirada da carne de Adão. Assim também a igreja, ela é uma só carne, entre aspas, com Cristo. A igreja, ela é uma só com Cristo. Então, esse é um entendimento que nós temos espiritual. Essa é uma situação explicada espiritualmente. O fato de Adão dormir e o fato de também Cristo dormir. A morte, através da morte, foi possível que a igreja viesse à existência. Através da morte do Senhor. Sem a morte do Senhor, não haveria condição da igreja vir à existência por causa do pecado. Então era necessário que Cristo morresse. Que verdade maravilhosa, irmãos. Amém? Bom, eu estou encerrando aqui, irmãos, e vamos orar, né? Poderoso e eterno Senhor, nós somos gratos, Senhor Deus, pela Tua obra maravilhosa na cruz, onde ali nós morremos juntamente com Cristo Jesus e também quando nós ressuscitamos. Ó Senhor, somos agradecidos porque somos salvos, não pelas nossas obras, mas porque nascemos em um outro corpo, no corpo do Teu Filho Cristo Jesus. Obrigado por gerar em nós esse nascimento através do Espírito. Somos gratos ao Senhor por esta obra. É por isso que hoje nós estamos em um outro corpo, sem pecado, o corpo de Cristo. E através desse corpo, nós herdamos todas as maravilhas, tudo que o Senhor tem guardado para nós.
Somos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, apenas uma complementação e um pequeno ajuste. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, os irmãos podem pegar depois ou agora, diz assim: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Só na linguagem de Paulo, para poder fazer os ajustes que precisam ser colocados, Cristo é o último Adão, porque ele encerra uma raça nele. Quando ele morreu, a raça adâmica foi terminada nele. Mas quando ele ressuscitou, ele se torna o segundo homem. E esse segundo homem é o cabeça de uma nova raça. Então, só sinônimos daquilo que nosso irmão está colocando, eu só mudaria o corpo para raça. Ou estamos na raça adâmica, ou estamos numa nova raça em Cristo Jesus. Tanto que o texto original diz: quem está em Cristo não é a nova criatura. O texto original diz: quem está em Cristo é a nova criação. Entendeu? Estamos em Cristo, estamos na nova criação. Entendeu? O Senhor seja conosco. Tem algumas outras coisas, mas são menores.